Questionário rápido. Quais dessas pessoas são judeus? Pergunta enganosa, todos eles. Muitos acreditam equivocadamente que os judeus têm uma aparência específica. Essa percepção exclusivamente eurocêntrica e acha que é normativa dos judeus não é apenas ofensiva para, bem, mim, mas também obscurece a incrível e surpreendente história das diversas comunidades judaicas ao redor do mundo. Então vamos mergulhar. Aqui estão 10 dos lugares mais interessantes e menos conhecidos onde os judeus viveram. Antes de falarmos sobre os lugares inóspitos onde nós, judeus, habitamos, vamos entender rapidamente como fomos espalhados pelo mundo. Há pouco mais de 3.000 anos, nós, hebreus, éramos uma confederação frouxa de 12 tribos que se uniram em um reino sob a liderança de 3 reis. O rei Saul criou a monarquia. Seu genro David estabeleceu Jerusalém como capital e seu filho Salomão construiu o templo sagrado. Mas após a morte de Salomão, as coisas pioraram. O reino se dividiu em 2. Uma guerra civil enfraqueceu o reino do norte, que foi conquistado pelos assírios, fazendo com que as 10 tribos desaparecessem da história, reaparecendo em alguns lugares que exploraremos adiante. Pouco mais de 100 anos depois, o reino do sul também foi conquistado, desta vez pelos babilônios. Há um breve exílio, um retorno triunfante, uma guerra bem-sucedida contra os gregos e uma guerra mal-sucedida com os romanos, que acabou levando à dispersão da maioria da comunidade judaica pelo mundo. Bam! Bem-vindo à diáspora, baby! Vamos lá? Número 1, Etiópia. Não se sabe ao certo como os judeus chegaram à Etiópia, mas uma teoria é bastante épica. Lembra da terrível guerra civil entre os reinos do norte e do sul? Essa guerra colocou a tribo de Dan em uma situação muito difícil. Metade da população vivia em Israel e a outra metade em Judá. Então, em vez de lutar contra sua própria tribo, todos abandonaram a cidade e foram para o Egito. Durante séculos, a comunidade floresceu. Até tinha seu próprio templo. Escandaloso. Quando os romanos invadiram o Egito, os judeus egípcios erraram ao se aliar a Cleópatra. Então, novamente, eles fugiram rumo ao sul, para a Etiópia. Por quase 2.000 anos, a comunidade judaica etíope permaneceu isolada do resto do mundo judaico. Nesse período, eles travaram guerras, coroaram uma rainha judia e criaram festividades e tradições singulares que perduram até os dias atuais. Número 2, Líbia. A presença judaica na Líbia tem uma história milenar, embora isso não seja evidente no censo mais recente. O grande assentamento judeu começou após o Egito invadir Judá e levar cativos para a Cirenaica. Mais de 500 anos depois, após os romanos esmagarem uma rebelião judaica em Judéia e deportarem judeus para a Cirenaica, já havia uma comunidade judaica estabelecida lá, com 500.000 de judeus na Líbia. Nos 2 milênios seguintes, a comunidade judaica da Líbia enfrentou perseguição, epidemias e pobreza. No século XX, apenas 16.000 judeus ainda viviam na Líbia e a maioria fugiu para Israel. Hoje não resta um único judeu na Líbia. Número 3, Iêmen. Esta incrível comunidade judaica tem várias histórias de origem, sendo a mais antiga que o rei Salomão enviou marinheiros mercantes para o Iêmen para encontrar ouro e prata para o seu templo. Outra versão remonta após a conquista babilônica de Judá. O profeta Jeremias conviveu com os judeus do Egito antes de liderar 75.000 deles para o Iêmen. Depois da última revolta judaica contra os romanos, um grande influxo de judeus chegou ao Iêmen, estabelecendo uma forte comunidade judaica por milênios. Em 1949, a maioria dos judeus iemenitas foram levados de avião para Israel, onde impactaram a cultura israelense. Atualmente, a pronúncia dos samaritanos do hebraico é considerada a mais próxima de como o idioma soava há milhares de anos. Número 4, Cochin. Se você já esteve em uma piscina, provavelmente conhece o jogo Marco Polo, nomeado em homenagem ao explorador católico veneziano que viajou pelo mundo conhecido no século XIII. A versão judaica desse jogo, com mais regras, mas culpa similar, seria Benjamin Tadella, em homenagem a um explorador judeu espanhol que viveu mais de um século antes. Toma essa, Marco. Olá. Tadella escreveu sobre a interessante comunidade de judeus de Cochin, na Índia. Apesar de ter visitado no século XII, a comunidade afirmou já estar lá há 2 milênios. Novamente, desde os tempos do rei Salomão. Hey! Parabéns ao rei Salomão por ser o padrinho da diversidade étnica judaica. Dito isto, é possível que a comunidade tenha começado alguns séculos depois, após a destruição do primeiro templo em Jerusalém.
Deixando as conjecturas de lado, a primeira referência à chegada dos judeus na Índia é por volta do século I, o que ainda é um tempo incrivelmente longo atrás. Em 1492, a Espanha promulgou o Decreto de Alhambra, expulsando sua população judaica, 1400 anos depois. Algumas famílias judias espanholas se estabeleceram em Cochim, onde os judeus locais os chamavam de judeus estrangeiros. As duas comunidades permaneceram distintas. No século XIX, judeus de Bagdá e outras regiões do mundo árabe migraram para o sul da Índia, integrando-se à já consolidada comunidade judaica estrangeira local. Depois que o domínio britânico na Índia terminou e Israel foi fundado, a maior parte dos judeus de Coquim imigrou para Israel, enquanto os judeus estrangeiros mais anglicizados se mudaram principalmente para países da Commonwealth. Número 5. A região do Cáucaso, principalmente Azerbaijão. Os judeus da montanha, como são conhecidos, eram guerreiros e cavaleiros habilidosos, sendo tão radicais quanto parecem. Segundo a lenda, os judeus da montanha chegaram ao Cáucaso no século VIII a.C., enviados como guardiões do norte do Império Persa para impedir a passagem de encrenqueiros que tentassem alcançar a Pérsia. No século XVII, esses judeus da montanha tinham um estado semi-independente, conhecido como o Vale Judeu. Guerras, massacres e migração levaram a maioria dos judeus da montanha a se urbanizarem até um censo soviético no século XX. Hoje, embora vivam principalmente em Israel, os judeus da montanha compõem um único centro populacional fora de Israel que é exclusivamente judeu. Gurmuz e Gazava é essencialmente o último shtetl judeu, com toda a sua população composta por judeus da montanha originais. Número 6. Mali. A história judaica no Mali começa com os Radonites no século VIII. Você me ouviu, Radonites? Entre os séculos VIII e X, comerciantes judeus viajaram pelo mundo conhecido, conectando o comércio entre os mundos muçulmano, cristão, Índia e China. Uma de suas bases estava no Mali, onde fundaram uma comunidade judaica. Cerca de 700 anos depois, mais judeus fugiram do Mali após o Decreto de Alhambra. Mas o governante muçulmano da época não gostou da influxo de judeus e ameaçou matar qualquer um que não se convertesse ao Islã. Eles simplesmente não conseguiam ter um descanso, não é? Alguns se converteram, mas a maioria fugiu. Os poucos que permaneceram viviam em Tindirma, a única comunidade judaica organizada do Mali até a chegada de alguns judeus marroquinos em 1860. Mas até os 1900, a comunidade judaica no Mali havia desaparecido, embora hoje haja um pequeno renascimento da identidade judaica entre alguns dos descendentes dos judeus originais de Maru. 7. Kaifeng. Se isso não soa legal, eu não sei o que soa. Os comerciantes Radonite, que fundaram a comunidade judaica do Mali, também chegaram à China e possivelmente fundaram algumas das primeiras comunidades judaicas chinesas. A comunidade judaica chinesa durou séculos, e no século XVII, Kaifeng possuía 73 clãs e 500 famílias judaicas. Clãs judaicos chineses, quão incrível é isso? A dinastia Ming tinha leis que obrigavam o casamento interracial para erradicar as identidades culturais individuais. Até o século XIX, o casamento interracial e a assimilação haviam dizimado a pequena comunidade. Hoje, alguns de seus descendentes começaram a explorar suas raízes judaicas e até retornaram para Israel. Número 8. Guiana e Suriname. Meu favorito pessoal porque minha mãe é uma judia da Guiana. Nossa história começa, como muitas, com o Decreto de Alhambra, que expulsou os judeus da Espanha e Portugal. Muitos judeus portugueses fugiram para a Holanda. Os holandeses perseguiram os judeus por séculos, demonstrando não serem seus grandes admiradores. Mas os holandeses tinham a frota naval preeminente e os judeus portugueses, novo comércio. Juntos, eles fizeram algumas coisas bastante loucas, como a fundação de uma comunidade judaica na Guiana holandesa e até mesmo o financiamento de alguns piratas judeus para atacar a armada espanhola. Sim, literalmente piratas judeus do Caribe. Após uma incursão britânica destruir sua comunidade, a maioria dos judeus da Guiana fugiu para Suriname, que se tornou o lar da maior população judaica negra do Caribe. A maioria dos judeus afro-surinameses originalmente se converteu ao judaísmo devido a seus proprietários de escravos judeus. Até o fim do século XVIII, Suriname abrigava diversas gerações de judeus de cor por nascimento. No começo do século XIX, a comunidade judaica surinamesa, antes segregada, havia se unido. Segundo alguns relatos, acredita-se que a maioria dos judeus surinameses tenha ao menos um ancestral africano. Número 9. Xangai. A história dos judeus de Xangai é incrível, e como tem menos de 200 anos, existem muitas fontes primárias que você pode explorar. Aqui está a versão resumida.
No começo do século XIX, a família Sassoon de Bagdá, estabelecida na Índia, criou fortes laços comerciais na China, exportando seda, chá e ópio para a Europa. Muito ópio. Com a abertura oficial do comércio chinês com o Ocidente, os Sassoon estabeleceram uma loja em Xangai e enviaram muitos funcionários judeus para a cidade, fundando a comunidade judaica local. A comunidade cresceu com a chegada de judeus sefarditas do Império Britânico e judeus russos, fugindo da Revolução Comunista. Em 1941, a famosa Mir Yeshiva mudou vários milhares de estudantes e suas famílias para Xangai para escapar dos comunistas soviéticos. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha, Xangai era um dos únicos portos acolhedores onde os judeus podiam fugir. Mas após a ocupação japonesa, 23 mil judeus foram forçados a entrar no gueto de Xangai, onde permaneceram durante toda a guerra. Eles foram colocados lá por razões de segurança. Os judeus não tinham amor pelo aliado de guerra do Japão, a Alemanha. Porém, os japoneses não eram antissemitas e recusaram as repetidas exigências alemãs de entregar os judeus de Xangai. Após a guerra, cerca de 35 mil judeus estavam em Xangai, mas quase todos fugiram do avanço comunista chinês, espalhando-se para comunidades judaicas pelo mundo. Finalmente, número 10 em nossa lista de lugares incríveis onde os judeus viveram. Não fique bravo comigo, mas é a terra de Israel. Isso é incrível por 2 motivos. 1. Nunca saímos. 2. Estamos de volta. Parece contraditório? No Unpacked, isso é chamado de complexidade. Mesmo com a dispersão dos judeus pelo mundo por milênios, sempre existiram comunidades que permaneceram na Terra Santa. Apesar da perseguição, turbulência econômica e guerras intermináveis, o povo judeu nunca desistiu e manteve a esperança. Esse apego de monstro Gila à nossa pátria incluiu minha família, que está em Israel há 8 gerações. Se isso não é suficiente, o que é ainda mais incrível é que após vagar pelo mundo, chegando a lugares como China, Irã, Cáucaso, Américas e África, após milênios de perseguição e assimilação, após assistir a tantos outros impérios, nações e povos relegados ao lixo da história, aqui estamos nós, milhões de judeus vivendo em um Estado judeu autônomo em nossa pátria ancestral. E essa é a história mais incrível de todas.